Boa tarde, pessoal. Agora que eu estou arrumando um tempinho para gravar. Aí tô aqui com essa menina, com a Carolzinha, a minha gêmeazinha. Tô só com a Carol hoje, a outra Carol tá lá dentro. E ela que vai participar hoje do videozinho comigo. Deixa eu procurar aqui um banquinho para me sentar. Minha gente, para começo de conversa, primeiro de tudo, deixa eu botar mais perto aqui de vocês. Então, para começo de conversa, muitíssimo obrigada a todos vocês que se solidarizaram comigo pela grande tristeza, o sentimento de culpa. Bribinha começou, que eu disse que estava passando e vocês me consolaram. Vocês me ajudaram a esclarecer as coisas, a tirar mais esse peso da minha cabeça. E é muito interessante quando a gente observa esse processo da dor, esse processo do luto, que primeiro a gente, absorve tudo, entra assim num território nebuloso, de sombra, aí depois parece que esse território que a gente entra, tão pesado, ele serve para amadurecer a gente. Aí a gente começa a refletir, começa a prestar atenção ao que os outros dizem e acaba ultrapassando aquelas dificuldades. E coincidiu que o livro que eu escolhi para essa semana, ele falava justamente disso. Então, juntou uma coisa com a outra, tanto é que eu li logo o livro. Era um livro diferenciado, na verdade, porque era um livro de leitura visual, não tinha texto, e eu vou mostrar para vocês, mas um livro, de qualquer jeito, riquíssimo, porque em cada gravura que a gente se detinha, e só tinha o quê? 25 gravuras. A gente, através dessa observação, Bribinha, não mexa no tripé. Através dessa observação, a gente constatava quanta coisa tinha para prestar atenção, né, na historinha. Olha, eu vou mostrar para vocês. O livro foi esse, lembram? Eu vou ler primeiro o resumo que eu fiz do livro para vocês. Aí depois eu explico, mostrando cada página, né? Já que é um livro bem fininho, não é? Olha aqui, o segundo caderninho que eu disse para vocês que eu ia comprar. Que eu comprei, eu mostrei, cheguei a mostrar o caderninho, não é? O exercíciozinho que a bebezinha fez, lembra? E se você vai fazer, mamãe, algum exercíciozinho, você vai acordar para fazer um exercíciozinho, o que vocês acham? Que essa menina vai fazer exercício? Vamos ver, né? Encontro com a Floresta, que é o nome do livro, não é? O início é um velório. Eu estou falando do enredo do livro, né? Cujo menino aparenta tristeza. O ambiente é pesado. Uma idosa chora. O menino está aparentemente deslocado. Então ele sai da casa, foge, pula a cerca, olhos arregalados de pavor. Precisa ir. Caminha rumo à floresta, densa, escura, aterradora. Deixou o ambiente pesado de morte em busca do ambiente igualmente pesado de algo que ele procurava. Começa a sua jornada de enfrentamento. A morte, a tristeza, não nos convencem de sua naturalidade. Ao contrário, nos jogam em um fosso tenebroso. O menino penetra na floresta determinado, oprimido, mas não tem outra opção. É preciso passar pela prova que o fará entender e aceitar o que está posto. A experiência despertará nele certos sentimentos que aliviarão suas dores. Mas para isso, terá que vivenciar o sombrio, entregar-se aos mistérios de outras dimensões, aprendizados, renascimentos. Uma vez penetrada a floresta, ele terá que superar o medo e os vários obstáculos
cada vez mais assustadores, até que ele encontra o que precisa. Acalma seu coração, sacia seu vazio e já pode voltar, porque está renascido e em paz. Ou seja, vamos ver agora pelo enredozinho aqui, acompanhando as gravurazinhas, para vocês verem como é maravilhoso esse tipo de leitura. Bom, a história começa mostrando um menino que está num velório. A princípio a gente não sabe de quem é, mas depois a gente vai ver pela idade que possivelmente é do seu avô. Olha aqui, a sala, a gente vai deduzindo, claro, né? A interpretação é nossa, de acordo com o que a gente está percebendo olhando as gravuras, né? Tem uma idosa aqui chorando e uma mão aqui que está a confortando. E o menino está assim meio que deslocado, não é? Nessa sala, com essas flores, essas coroas atrás. E então a gente entende que isso aqui é um velório, não é? Ou seja, é um momento sombrio, é um momento pesado, é um momento triste, tenebroso. Então, o que é que acontece? Esse menino, de acordo com essa figura aqui, nos dá a entender que ele precisa fugir, ele precisa sair dali, ele precisa de uma fuga. Quantas vezes a gente está nesses períodos sombrios e a gente tem vontade de sair correndo, vocês não? Eu tenho. Eu tenho vontade de sair assim, correndo, sem rumo, desesperada, porque me dá a impressão de que alivia. E esse menino, ele sai do velório correndo. É o que a gente pode deduzir, não é? Correndo para onde? Aquele desespero é uma procura e a pessoa precisa saciar aquela necessidade que ela está sentindo, mas que ela não sabe nem de que é. É um esclarecimento que ela precisa, é uma nova postura, é um renascimento, porque ela não está em paz, ela quer a sua paz de volta, não é? Então, o menino procura o quê? O menino vai rumo à floresta. E o que é a floresta? A floresta é um local de aprendizado, porque é um local sombrio, que você vai estar sozinho, entregue a seus medos, entregue as suas dúvidas. E se naquele ambiente com as pessoas ele se sentiu deslocado, é porque ele precisa de solidão, é porque ele precisa remoer aquela dor, aquela falta que ele está sentindo, e a floresta é uma possibilidade dele encontrar as respostas. Mas a gente sabe, desde aquelas historinhas da carochinha, que a floresta é um local também de provação. A dor da gente, as dores da gente, as sombras da gente, também é um local de provação. É um local que a gente treme, mas que a gente enfrenta e a gente sai renascido. Olha, ele aqui está começando a penetrar na floresta. Olha só o breu. Olha só as provações que estão na frente dele. Ele diante dele mesmo. E ele vai ter que se ultrapassar. Então, ele não volta. Ele penetra na floresta, ó. Os últimos raiozinhos de sol que conseguem penetrar na floresta, o resto vai ser escuridão, o resto vai ser embate. Ele com as tristezas dele, ele se resolvendo, eu tirando a Barbie daqui. Barbiezinha, fica aí, meu anjo. O menino continua penetrando na floresta e vai passar por provações. Agora é o desconhecido, mas ele vai entrar em contato com o medo dele absurdo. Olha, começa a ultrapassar obstáculos. Ele ultrapassa 13 obstáculos ao todo. Vai mudando só o tipo, a qualidade desses obstáculos, mas são todos terríveis. Por quê? Porque ele está sozinho com a tristeza dele, com as dúvidas dele, com algo que ele precisa descobrir por si só, e ele só vai descobrir no momento que ele for até o fundo do poço. Aí depois, quando você chega no fundo do poço, só existe uma alternativa, que é retornar de novo à superfície, à vida normal. Olha aqui, ó, ele vê uma figura monstruosa, né? Que ele se assusta com ela. Volta de frente.
Segue em frente. Vamos lá. Ultrapassando mais obstáculo. Briba, você é o meu obstáculo, Briba. Não mexe no tripé. Vai para dentro do berço. Pronto, depois você volta. Mas obstáculo ele continua enfrentando. Quantos obstáculos a gente enfrenta? Às vezes, um atrás do outro, não é? Mas a gente precisa seguir adiante, senão não existe possibilidade da gente amadurecer. Olha aqui outra qualidade de obstáculo que ele está enfrentando. E a morte nos enche, Bribinha, pelo amor de Deus. A morte nos enche de interrogações. A morte nos enche de fragilidade, porque a gente não consegue percebê-la, por mais que pense nela como uma coisa natural, ela nunca é tomada mesmo como natural, sempre é um baque, sempre é um choque, a gente sempre rejeita essa ideia de morte pra gente e também pros entes queridos, mais ainda, ninguém quer perder seu ente querido, não é? E o menino prossegue, aqui ele tá passando em cima de um tronco, embaixo tem um fosso, né? Perigoso dele cair, perigoso dele ficar por ali mesmo, mas ele está determinado. Continua indo, minha gente. Vocês estão vendo? Ele está indo até mesmo o fundo do poço. Nessa sua dor, nessa sua angústia, nesse seu entendimento de limites, nesse seu entendimento da nossa fragilidade diante das leis da natureza. E a morte é uma delas, não é? Olha aqui a dificuldade dele aparece como os obstáculos, como se ele estivesse subindo, né? Em um local, né, de difícil acesso, íngreme. Olha essa daqui. Ele está começando o quê? A tentar entender, a lidar com a morte, né? Cheio de caveiras aí pelo chão, de esqueletos, não é? E quem será que esse menino, ele continua do mesmo jeito que ele estava antes dele tomar a decisão de enfrentar o seu medo, enfrentar suas dores, certo? Se ele tivesse ficado lá se sentindo inadequado no velório, mas sem ter feito nada, sem ir a fundo na necessidade dele de viver aquele momento, processar aquele momento e entender o que estava acontecendo. Não pode nem ser aceitar, não é? Pode nem ser se conformar, mas tem que concluir que aquilo é real, que aquilo está acontecendo. Aí o que acontece? Por conta dessa insistência dele, ele termina encontrando quem? O avô dele, exatamente o morto. Esse encontrar, claro, não precisa a gente levar em conta que é um encontrar físico. A gente pode levar em conta que ele está processando aquela figura que ele está perdendo materialmente e que é a razão da dor dele, certo? Afinal de contas, é um velório. E se é a razão da dor dele, agora ele precisa, digamos, ou se despedir desse avô, ou entender essa lei da natureza tão rígida, mas que é para todo mundo de forma igualitária. Ele precisa ter algum contato com a raiz dessa dor, com essa falta que ele está sentindo, com esse abrir mão que ele vai ter que fazer da presença material do avô e que ele ainda está no nível de aceitação, certo? Então, eu pensei que era isso que representava o encontro dele com o avô. Aí, na figura seguinte, o que é que acontece? Olha só. Possivelmente é uma pessoa amada, o avô dele, não é? Então, esse abraço aqui marca o quê? Possivelmente as lembranças que ele tem do contato dele com o avô, ou a despedida que ele não fez, porque a morte ninguém sabe quando ela vem. Então, agora ele está no pensamento dele, nas lágrimas dele, na atitude dele, nesse solitário mágico que é a floresta, que é o nosso interior. Ele está fazendo o que ele não pôde fazer, porque a morte chegou de repente, não é?
Então, com outra gravura, mostra ele conversando aqui com o avô, ele amadurecendo essa aceitação do que é a morte, ele passando por essa experiência, já que ele é um menino, ainda tem pouco tempo de vida, não é? Talvez tenha sido a primeira morte que ele enfrentou, ou a primeira dor que ele enfrentou. Então, ele vai entrando em contato com essa novidade, ruim é verdade, mas existe ali, é preciso que seja encarada de frente, não é? Finalmente, ele se despede do avô, e agora que ele adquiriu uma certa compreensão do que aconteceu, ele já pode finalmente, tranquilamente, pegar o mesmo caminho que ele seguiu rumo ao entendimento e voltar para a casa dele, onde o avô está lá sendo velado. Agora ele volta em paz. Agora ele volta depois de ter ruminado essa experiência. Agora ele volta com a alma dele mais confortada. Ele entra na casa, certo? Observa as pessoas, e cada uma dessas pessoas deve ter tido a sua floresta. Ele entra e sobe. Ele vai rumo ao encontro do avô. Aí ele já está plácido, ele já não está com os olhos arregalados, ele já não está assombrado, ele já amadureceu. Foi uma experiência ruim, foi uma experiência rude, drástica, mas que após o sofrimento, ele voltou com uma compreensão maior sobre os nossos limites frente às forças da natureza, não é? E desse mestre que foi a floresta para ele trouxe esse conhecimentozinho na figura de um raminho, certo? E é esse raminho que ele deposita nas mãos do vô dele, como quem diz, tudo bem, tudo bem, o que é que se pode fazer? Somos apenas seres humanos, não é? Estamos aqui numa experiência, que é uma experiência diária. Por isso, um dia a gente está triste, no outro dia a gente está contente. E nisso vai preparando cada vez mais a gente para as coisas que a vida coloca à nossa frente. As incertezas, os limites e também as surpresas, agradáveis ou não. As agradáveis, por conta dessa experiência de amadurecimento, como ele passou na floresta, faz com que a gente reconheça e seja agradecido a elas. E as experiências tristes, ruins, sombrias, faz com que a gente aprenda a utilizar a humildade para poder não ficar eternamente sofrendo por aquilo. Sofre no primeiro momento, porque foi pego assim, de surpresa, o emocional da gente ficou ferido, mas aí depois a gente se recupera e volta para a luta diária. Minha gente, eu espero que vocês tenham gostado do livrinho, da interpretaçãozinha, tenham gostado de estar hoje com essa meninazinha linda. Cadê a Briba? Briba! Pega a Briba aqui, que a Bribinha tá triste porque não apareceu. Vem cá, Bribinha. Vem cá, mozinho. Vem cá, Messi. Tá deitada no chão, vou pegar. Bribinha, vem cá, vem se despedir das pessoas. Hoje você nem pôde, não foi, amorzinho? Olha, mamãe, olha aqui, mamãe. Que coisa mais linda. Foi muito triste o que aconteceu com o gatinho, como eu falei com vocês. Mas, por outro lado, a vida foi tão boa comigo, ela me trouxe a Briba e ela me trouxe outros tantos gatinhos. Então, obrigada, vida, por essa experiência com a Bribinha. Obrigada a vocês que estão aqui no canal, me dando aquela força pela presença de vocês e até sexta-feira. Tchau!